cheia dessa coisa de que por eles terem dinheiro, o restante do mundo não existe. Só existe a vidinha deles, lindinha, cheia de frufrus, com luxuosidade, com riquezas e tudo mais. Né? Bem ilusória. Então, era uma literatura que era vendida para a burguesia também. Né? Isso também influencia toda a temática desse romantismo da época. Tá? Tem gente, só para vocês terem uma ideia, tem teóricos que acreditam que toda essa literatura que foi feita no século XIX, ela não valeu de nada. Ela não é uma verdadeira literatura. Ela não foi uma arte de verdade. Há aqueles que acham isso muito radical, acham que apesar de não ser uma das melhores literaturas que nós tivemos, mas ela trouxe uma base para nós começarmos a nossa cultura, né, e estética, a nossa história literária aqui no Brasil. E que no início é assim mesmo, ela é um pouco mais ingênua, ela ainda não é tão aprofundada, ela é mais superficial, né? Mas que ela foi importante, que ela faz parte da nossa história, sim, né? E serve, portanto, como objeto para nós avaliarmos como era a nossa sociedade na época, como era o pensamento da época, como era a desigualdade social, né? Ela funciona também como registro disso tudo, né? Mas então vamos para a nossa leitura de hoje. Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu não preciso ficar fazendo isso aqui com o microfone, não, né? Acho que até abafa mais se eu fizer isso, né? Com o microfone assim dá para funcionar bem, né? Vocês estão ouvindo bem, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui. Tenho que tirar da minha página, colocar na apresentação. Nós vamos para o capítulo 17, que se chama Túlio. Tá? Eu acho que eu vou tirar o microfone, o fone de ouvido, porque eu bato. Eu coloco novamente. Acho que parou um pouquinho por enquanto. Vamos lá. No capítulo 16, a gente tinha tido contato mais com a história, né? Com a história não, com a situação em que se encontrava o Fernando P., né? Que era o tio da Úrsula e com quem ele queria se casar com a Úrsula a qualquer custo, né? Estava perseguindo-a e aí ele acaba percebendo que a Úrsula tinha fugido, né? Para algum outro lugar com o Tancredo. E ele pega a Susana, né, que é uma negra ali que vivia na casa da Luísa B., né, era uma das escravas da casa da Luísa B. e da Úrsula, e o Túlio também, né, tanto que o Túlio foi mais criado até pela própria negra Susana, e ele acaba prendendo a Susana e querendo torturá-la por acreditar que ela estava mentindo ao não falar para onde tinha ido Úrsula, né? Ou seja, o capítulo 16 serve para nos mostrar como é que era toda essa personalidade, esse caráter, essa índole, né, do Fernando P., né? E aí sempre tem essa coisa, né, no romantismo que lembra muito os romances medievais, as novelas de cavalaria medievais, com essa coisa de mostrar o vilão e de mostrar o mocinho a mocinha. Essa dualidade bem e mal, ela sempre é muito representativa, ela é muito marcante dentro dos romances românticos, né? Que é uma forma idealizadora de representar o ser humano, porque quando a gente vai para o realismo, até para a modernidade, a gente vai ver que os personagens eles vão se tornar muito mais complexos, como nós somos mesmo na realidade, né? Com complexidades psíquicas, psicológicas, né? De que somos dotados tanto de luz e sombra, e de aspectos positivos e também negativos, né? Na nossa personalidade. Então, enquanto o romantismo ainda dividia um pouco, dependendo dos romances, nessa coisa entre o vilão e o mocinho, a mocinha inocente, ingênua, né?
amoroso, amorosa. Então, vamos ver esse capítulo aí sobre o Túlio, né, que é aquele negro escravizado que vivia ali nas redondezas da fazenda da Luísa B, da Úrsula, e que tinha sido aforreado pelo próprio Tancredo na amizade que eles criaram, porque o Túlio salvou o Tancredo lá no início do romance, né, de uma queda de cavalo. Úrsula estava assaltada de justos temores, ainda que menos penosos, porque julgava o convento asilo seguro. Lembra que ela e o Tancredo tinham ido se refugiar nesse convento, né? Contudo, ela pensava em Susana e muitas vezes tremia com a ideia de que seu tio intentasse persegui-la. Isso de fato aconteceu já, né? Ou vingar nela a sua desaparição. E resolveu-se a escrever a Tancredo pedindo que a mandasse vir. A Fernando, porém, tardava por demais a hora da vingança. Vigiava de parte a sua presa, seguia-lhe os passos e nutria de infernal esperança o coração ávido de sangue e vingança. Aqui a gente vê, gente, tá umas batidinhas ainda ali fora, eu vou colocar aqui o fone de ouvido, que aí abafa para você. Vamos lá. Na hediondez de seu ódio e de seu ciúme, arrancava os cabelos, dilacerava o rosto e blasfemava contra Deus e contra os homens. Isso o Fernando, né? E essa hora tão ardentemente desejada chegou enfim, e ele afagou-a com medonho sorriso. Era um dia belo como a suprema felicidade, esse da vingança para um coração que só se aprazia no ódio. Ora, o coração, a personalidade do Fernando, né? Tancredo, todo entregue às doçuras de um amor que lhe fazia esquecer as dores com que uma outra mulher, lembra a Adelaide, por tanto tempo lhe havia ulcerado o coração, nenhuma ideia vaga lhe perpassava pela mente da surda e atroz vingança que o comendador lhe preparava. Julgava-o resignado e escondido no fundo de sua fazenda, amaldiçoando-lhe a aventura ou sonhando ilusões fagueiras de que Úrsula, mais tarde, medrosa de o ter desdenhado, fosse correndo implorar-lhe perdão. Nesse pressuposto, estava Tancredo, que já esquecido mesmo dos tristes precedentes da sua vida, porque acabava de ver Úrsula, esse anjo de paz que lhe sorria, chamou o seu fiel Túlio para encarregá-lo de algumas ordens que só por ele seriam bem desempenhadas. Mas Túlio não apareceu. Era o dia destinado para celebrar-se no convento de, e aí a Maria Firmina do Reis não põe, né, o nome, para celebrar-se no convento de Tananã a cerimônia do seu casamento. E por isso a desaparição de Túlio assado surpreendeu. Entretanto, a noite começava a povoar de sombras o espaço da terra. A demora de Túlio indo a mais, Tancredo passou da surpresa à inquietação. E uma ideia terrível lhe atravessou a mente. Mas tratou de repelir tão funesto pensamento que lhe voltava sempre, e cada vez tomando maiores proporções de realidade. Então procurou informações sobre o comendador, ninguém lhe as soube dar. E antes suspeitavam todos que estivesse em Santa Cruz. Depois de fazer em vão procurar por Túlio, aflito por um acontecimento, aliás, tão estranho, Tancredo, acompanhado de alguns de seus amigos, seguiu para o convento de onde devia receber aos pés do altar a mulher de suas adorações. Eu tenho uma suposição de que a Maria Firmina dos Reis, ela não colocava o nome de determinados lugares, porque pode ser que os livros dela não tivessem passado na época por algum motivo, de repente falta de oportunidade, né? Por uma revisão, porque acontece do autor ele querer dar o nome, principalmente se for algum nome fictício, né? Um nome que fosse criar, eles poderiam dar, eles às vezes davam um nome para determinadas coisas, né? Determinados lugares, até personagens, depois
quando eles mesmos fizessem uma revisão do que eles escreveram, né, para que depois fosse publicado. Como a Maria Firmina dos Reis ela não foi publicada naquela época, primeiro porque era negra, já havia essa discriminação. Primeiro porque era mulher, já havia essa discriminação muito grande em relação a uma mulher ser escritora. Segundo, porque era negra. Então, qual era a editora na época que iria publicar, né, alguém que de repente fosse mulher e negra naquele momento? Então, você vê que a discriminação era muito grande, porque ela foi descoberta muito tempo depois, né, como escritora e tudo mais, já havia morrido, é claro. Então ficam essas perguntas. Talvez o texto não tenha passado por uma revisão porque não deu tempo, né? Ou porque simplesmente ela não queria colocar, né, o nome de algum lugar, criar algum lugar fictício, enfim. Confesso que eu não fui pesquisar a respeito dessas supressões nominais que ela faz dentro dos textos dela, viu? Depois vou ver se eu consigo encontrar alguma coisa. A noite ia já adiantada quando eles franquearam a porta do santuário. Os círios que iluminavam o trono do Senhor de misericórdia e de bondade, círio é uma vela bem grande, tá, gente? Os sinos que tocavam alegremente no alto da torre, as flores que juncavam o pavimento da igreja, não distraíram a Tancredo de seus tristes pressentimentos acerca da desaparição de Túlio, e o coração gemia de angústia. Ele, então, indagando a si mesmo, achava estranho o sentimento penoso que lhe nascia na alma. Porém, embalde tentava recobrar a serenidade de ânimo. Embalde tentava recobrar a serenidade de ânimo. Túlio figurava-se-lhe um perigo iminente, e toda a felicidade que o aguardava não lhe apagava esse crescente desassossego. O Tancredo acreditava que, pelo fato do Túlio não estar ali com eles e ter desaparecido e não ter dado notícia, alguma coisa de ruim tivesse acontecido. E isso estava deixando desassossegado, apesar de toda a felicidade de estar ali com a Úrsula, né, com seu amor. Porque essa felicidade começava a parecer-lhe que mais tarde se tornaria amarga. Mas esse estado de angústia e pesar desapareceu com a presença de Úrsula, bela e ridente, e que tão meigamente lhe sorria. Vinha acompanhada das jovens religiosas que já a amavam. No meio dessas virgens consagradas ao Senhor, era como uma rosa entre açucenas. Trajava simples vestido de seda preta e mimosas pérolas ornavam-lhe o colo de neve, brandamente agitado pelo voluptuoso arfar do peito. A fronte altiva e jaspeada agrinaldava uma capela de odoríferas flores de laranja, e o véu de castidade flutuava-lhe sobre os ombros nus e bem contornados, e encobria-lhe os negros e aveludados cabelos. Havia muito no romantismo, e a gente sabe que isso é uma coisa muito da época também, essa coisa da mulher virginal, né? Da mulher virgem, que nunca tinha se entregue a nenhum homem, e que era a grande vontade, né, dos homens e tudo mais se casarem com uma mulher assim. Essa coisa da honra ligada à virgindade era algo muito forte na nossa cultura, na nossa sociedade daquela época, né? Até por uma questão religiosa também, em alguns pontos também por uma questão hipócrita e machista, né, de que a mulher tinha que ser aquela para o homem subserviente, né, e, e ser aquela que nunca tinha sido tocada por outro homem, porque ele teria que tocá-la primeiramente, ou seja, os homens poderiam fazer o que quisessem, não seria pecado, digamos assim, né? Era normal que os homens, eles, dentro dessa onda machista que existia, eles pudessem começar a sua vida sexual bem cedo. E, na verdade, começavam até. Mas a mulher não. É uma onda machista mesmo, né, da época. Assim, era ela mais famosa que nunca. E Tancredo, vendo-a tão radiante de mocidade e de amor, olvidou suas penosas inquietações para só rever-se nela, para render-lhe um culto de apaixonada veneração. E ela sorriu com um sorriso que transportou-o de felicidade. E esse sorriso feiticeiro e angélico arrancou-lhe do fundo da alma
O orgulho feminil era como a lembrança de que seu amor apagara ainda mesmo as cinzas do dia Adelaide. O cântico das virgens, tão solene e santo, começou, e suas notas melodiosas confundiram-se com os acentos ternos e acordes do órgão. Os círios projetavam uma luz vívida que se derramava em ondas por todo o santuário e iluminava esse quadro de felicidade. E o cântico das virgens do Senhor e a melodia do órgão se lhe internavam pelo coração, e parecia-lhe um coro de anjos nas moradas celestiais. A bênção do sacerdote, a bênção aqui, a bênção está sem acento circunflexo. A bênção do sacerdote unia-os para sempre, e o incenso ondulava em torno do altar. Por fim, cessaram a música e os cânticos, e as felicitações sinceras dos amigos acolheram Úrsula e a Tancredo. O ato religioso do casamento estava consumado. Seus corações transbordavam de prazer. O universo não bastava para conter seus corações. Então, os dois acabaram se casando ali. Já que estavam no convento, vamos resolver logo isso, né? No meio de sua extrema aventura, veio assaltar a Tancredo. Veio assaltar a Tancredo a ideia da desaparição de Túlio. Não podia esquecer o seu fiel companheiro que ali não estava, para também congratulá-lo. Congratular, gente, é parabenizar. Lembra muito no inglês o congratulations, né? Que é o parabéns, o congratulations em inglês, né? A gente tem também essa palavra em português, congratular, parabenizar, tá? Uma nuvem de amargura e tristeza veio por mais de uma vez perturbar-lhe o coração e angustiá-lo. Pobre Túlio, bem se havia ele esforçado por estar junto ao seu amigo, mas como? Pelo cair da tarde, esse fiel negro passava descuidadosamente por uma esguia e tortuosa travessa. A essa hora completamente deserta, quando de repente antes de si, viu dois homens de fisionomias sinistras, e que, engatilhando as pistolas e pondo-as ao peito, disseram, acenando-lhe para a porta de um casebre insignificante e velho, que lhes ficava fronteiro: entra aqui, e se gritares, morres. O jovem negro olhou em cheio esses dois homens que tão bruscamente o acometiam e, conquanto não fosse medroso, estremeceu involuntariamente. Túlio lembrou-se do comendador e julgou-se perdido. Imaginou nesse momento extremo 1000 meios de seduzi-los ou de fugir-lhes. Tudo foi inútil, porque a esses homens, tão versados no crime, era impossível enganar ou comover. Resignou-se, pois, e obedeceu. Então ele acabou sendo capturado, né, por esses dois homens aí, o Túlio. Entrou em um corredor escuro e úmido como uma sepultura, e a porta fechou-se sobre eles. Que intentais de mim? Interrogou Túlio com voz firme. Mais tarde respondeu-lhe um dos dois com um sorriso frio e afrontoso. E esse mesmo homem tocou com as pontas dos dedos em uma porta lateral. Esta abriu-se como por encanto, devassando um quarto quase tão úmido e escuro como o lugar onde se achavam. Já não havia a claridade do dia, e a luz de uma vela a não substituíra ainda. Acompanha-nos, disseram ambos com voz que revelava fria crueldade. Túlio recuou no limiar da porta, porque no meio desse quarto, Fernando P. passeava. Então ele tinha sido capturado pelos capangas aí do Fernando P., né? Entra, covarde! Tornaram ambos. Túlio obedeceu. O comendador cruzava o quarto com passos desordenados. Pálido como um espectro, com os cabelos erriçados, os lábios convulsos e contraídos, as comissuras dos lábios espumantes, pintava-se-lhe no todo a desesperação, e o ódio infame e a vingança não satisfeita. Era Otelo no seu ciúme. Otelo é um personagem importantíssimo de uma peça de Shakespeare. Ele é marcado, né, principalmente pelo ciúme. Então era Otelo no seu ciúme, Satanás expulso do céu e ferido no orgulho. Parecia nada ter visto nem ouvido do que se passava em torno de si, porque continuou no seu passeio insano, malgrado o ranger sinistro dessa porta, que gemeu nos gonzos como o sibilar da serpente. Cruzou o quarto ainda por muitas vezes. Depois, estendendo a mão para os seus dois sicários, acenou-lhes para a porta.
Essa ordem muda foi prontamente cumprida. Os sicários saíram, a porta tornou-se a fechar. Sicários e os capangas, ele ali, né? Queres tu servir-me? Perguntou o comendador com um tom seco e breve. Túlio conheceu que estava perdido, mas recobrando toda a sua energia, como sucede sempre ao homem nos lances apertados da existência, respondeu sem hesitar. Dizei, meu senhor, o que determinais ao vosso escravo? Dize-me, onde está Tancredo? Como se fora um ferro na brasa, esse nome pareceu requeimar-lhe os lábios, que tingiram-se de uma cor lívida e tremeram convulsos. Creio que está em sua casa, redarguiu o negro sem perturbar-se. Mentes, gritou-lhe o comendador, devorando com horrível olhar. Mentes, parvos, julgam que o meu ódio os não segue como as suas próprias sombras? E tu, vil escravo, pretendes iludir-me? Sim, demais-me tarda a hora da vingança. Úrsula, encerrada no convento de aguarda hoje pela cerimônia que a vai unir para sempre ao homem da sua escolha, ao homem por quem desprezou meu amor e até meu ódio. Oh, juro-lhe pelo inferno que o sorriso de sonhadas delícias que sorriem sobre a minha desesperação apagará de seus lábios minha justa e completa vingança. Tancredo, hoje mesmo o anjo pálido da morte te dará o beijo de idolatrada esposa, e a terra úmida do sepulcro cerrará sobre ti as brancas cortinas do leito nupcial. Então, o plano dele era justamente matar, né, o Tancredo e assim se vingar, né, da situação toda da Úrsula não querê-lo, né, e depois ele levar a Úrsula para si, né, à força. Introduz-me no seu quarto, Túlio, continuou Delerante. Quero matar esse homem antes que seja o esposo de Úrsula. Eu te cumularei de favores. Dar-te-ei metade da minha fortuna se me pedires. Se me pedires ela, né? Se me pedires a fortuna. Esse ma é uma abreviação de mi e a fortuna, né? O pronome oblíquo a que estaria substituindo fortuna. É uma contração. Quando a gente pega um pronome e junta com um artigo, quando pega um pronome com outro pronome, quando a gente pega uma preposição com um artigo, a gente chama de contração, né? E aí a gente tem a união aí de mi com a, que vai dar ma, né? A fortuna se ma pedir, se pedires a fortuna a mim, né? Senhor, exclamou Túlio, aceso em legítima cólera, que ação tão vil pratiquei eu algum dia que possa merecer-vos semelhante conceito? Estás louco, imbecil? Não vês que peço quando podia mandar? Não vês que peço, né? Quando ele podia, na verdade, mandar? Covarde, bradou Túlio, esquecendo a pessoa com quem falava e quanto essa palavra insultuosa poderia perder. Matai-me muito embora, estou em vosso poder, mas não me insulteis. Não, nunca espereis que proteja o assassino, mormente contra aquele que me arrancou da escravidão. Cala-te, interrompeu o comendador, roxo de ira. Esquece-te acaso de quem sou? Fechou os punhos e dos lábios gotejou-lhe sangue, rugiu como uma onça e arremessou-se sobre o negro. Túlio, aliás, aguardava imóvel esse último esforço da desesperação, mas a Fernando caíram os braços inertes, e por um segundo ficou absorto e contemplativo, como se ante si estivera um espectro. Depois tocou a campainha e esperou. O relógio deu 8 badaladas. Era noite. Os 2 homens apareceram. Entreguem-no à guarda de Antero. Sua cabeça responder-me-á por qualquer eventualidade. Então ele está agora preso, né, nas mãos aí do Fernando P., o Túlio. Capítulo 18. Antero era um escravo velho que guardava a casa. Então ele pediu para que os capangas levassem o Túlio para o Antero, né, que era um escravo velho que guardava a casa, e cujo maior defeito era a afeição que tinha a todas as bebidas alcoolizadas. Em presença dos 2 homens de má catadura e feições horrendas, ele mostrou-se rígido e atirou com o prisioneiro para um quarto úmido e nauseabundo, e mostrou interessar-se vivamente em cumprir as ordens que recebera. Depois colocou-se à porta, qual fiel cão de fila a quem o dono deixou de guarda sua propriedade ameaçada por ladrões. Túlio, entretanto, debatia-se de desesperação encerrado nesse quarto,
do qual se não poderia escapar sem cometer um crime, que repugnava-lhe o coração. Impaciente e receoso pela sua sorte, e ainda mais pela de seu benfeitor, o Tancredo, né? Contava os minutos e amaldiçoava a mão que assim o retinha. Curvou a fronte em uma de suas mãos e, descansando o cotovelo sobre a coxa, mergulhou-se em seus pesares e deixou-se levar por eles. A tristeza e o abatimento que se debuxavam naquele rosto nobre contristaram ao seu guarda, que atento o considerava. Coitado, dizia ele lá consigo, sua pobre mãe acabou sob os tratos de meu senhor, e ele, sabe Deus que sorte o aguarda. Pobre Túlio. Isso aí é o Antero falando, né? E o prisioneiro, ora abatido, ora desesperado, entrou a soluçar, e a desafogar por esse modo as dores que lhe assoberbavam o peito. Depois ergueu-se e entrou a passar pela estreita prisão, ora com passos rápidos e incertos, ora com andar frouxo, aflito e desalentado. Soaram 9 horas. Túlio deu um gemido de desesperação. Antero, que também sofria, quis distraí-lo de seus pensamentos dolorosos e murmurou: meu filho, não achas que a noite assim vai tão lenta e fastidiosa? Túlio não respondeu. Pensava então que Tancredo partira já a receber sua noiva, e que apenas saísse da cidade estaria a abraços com seus assassinos. Ah, dizia ele, torcendo as mãos, e eu aqui guardado para o não defender. O velho esteve por algum tempo, Antero, né? Recolhido em si mesmo. Depois levantou-se, pegou de uma cuia e tratou de lançar-lhe dentro o que quer que era que estava em uma cabaça. Mas essa estava completamente vazia. Antero arremessou-a para longe de si com um certo ar de desprezo, suspirou e depois disse: maldito vício é este, achando que dentro da cuia tinha alguma cachaça, né, alguma bebida alcoólica, e que não possa eu vencer semelhante desejo. Oh, acredita-me, Túlio, estala-me a garganta de secura, e como não há de ser assim, de assim ser, desde que aqui chegou meu senhor que não mata o bicho, e nem uma pinga de cachaça, nem ao menos uma isca de fumo sequer para o cachimbo. Então passou pela mente do mísero prisioneiro um lampejo de esperança. Respirou com indizível satisfação, mas com arte objetou, afetando repreensivo acento. Que mau vício em verdade, pai Antero, sempre a fumar e a beber, não vos envergonhais de semelhante procedimento? Que conceito fará de vós o senhor comendador? Que conceito? Que conceito? Interrogou o velho desapontado. Que conceito? É o único vício que tenho, e ainda por conservá-lo não prejudiquei ninguém. Que te importa que beba? Acrescentou com voz que queria dizer, não tens coração. Porventura pedi-te algum dinheiro para fumo ou cachaça? E dizendo, afagava a cabaça vazia com um desvelo todo paternal, como que arrependido de tê-la desprezado, a ela, a sua companheira constante. Não, respondeu friamente Túlio. Ele perguntou, né? Por acaso eu te pedi algum dinheiro para que eu comprasse cachaça, né? E fumo? Pois bem, continuou o velho, no meu tempo bebia muitas vezes, embriagava-me e ninguém me lançava isso em rosto, porque para sustentar meu vício não me faltavam meios. Trabalhava e trabalhava muito, o dinheiro era meu, não o esmolei, entendes? Perfeitamente, retorquiu Túlio, fingindo sorrir-se. Pois ouça-me, senhor conselheiro, na minha terra há um dia em cada semana que se dedica à festa do fetiche. E nesse dia, como não se trabalha, a gente diverte-se, brinca e bebe. Oh, lá então é vinho de palmeira 1000 vezes melhor que cachaça, e ainda que tiquira. Então, pai Antero, gostais assim tão loucamente de matar esse imortal bicho? Que seria o vício, né? Oh, se gosto, exclamou o velho africano, lambendo os beiços só de esperança. Pois bem, tornou o jovem negro, metendo-lhe nas mãos tanto dinheiro quanto era bastante para Antero embriagar-se 10 vezes pelo menos. Tomai e ide saciar à farta essa maldita sede. Ele quer, pelo que a gente pode perceber, né, embebedar o senhor Antero aí, para que ele possa fugir, né? O velho arregalou os olhos, e o prazer transbordou-lhe as feições ridentes. Tomou a cabaça e saiu correndo, mas não sem ter fechado sobre si a porta da prisão. Na verdade, foi que os presos não querem se embebedar, né? Quando ele fosse comprar a cachaça, né? Então Túlio olhou em derredor de si a assegurar-se da situação e dos meios de fuga, e viu nesse quarto horrível troncos,
correntes, cepos, anjinhos que se cruzavam. Aí, quantos desgraçados não tinham no meio das torturas amaldiçoado, como Jó, o dia do seu nascimento? Quantas lágrimas não teriam regado aqueles instrumentos de suplício? Ah, se eu, se eu sempre tivesse destes bons prisioneiros, se eu sempre tivesse destes bons prisioneiros, exclamou contente, e batendo as palmas o bom Antero, que voltava já bastante alegre, e que, não satisfeito com a dose que engolira, de novo beijava ternamente sua querida cabaça, agora cheia da bebida de sua predileção. Deus te pague, meu filho, e te dê uma boa sorte. E daí arremessava-se à sua amante, e já os beijos eram tão repetidos que pareciam um só e contínuo. Contava já. Ah, não, o Túlio ainda não tinha fugido. Contava já o incansável Túlio com a possibilidade de escapar-se, porque o silêncio que reinava na casa o advertia da ausência do comendador. 10 horas ecoaram a seus ouvidos. Túlio estava sobre espinhos. 10 horas? Sobre espinhos é porque estava inquieto, né, gente? É uma expressão. 10 horas, murmurou. Que silêncio! Parece-me, pai Antero, que o mundo inteiro dorme. Pelo menos nessa casa aposto que só nós estamos acordados. Adivinhaste, remungou o velho com a língua tão pesada que parecia um moribundo. Porque se não fôramos nós, ela estaria completamente deserta. Deserta? Perguntou Túlio, tremendo em face de uma coisa que ele adivinhara já. E então aonde foi o comendador? Antero bebia freneticamente, esquecendo destarte o bárbaro rigor de Fernando P. E por isso, já meio dormindo, apenas respondeu: Achei a porta fechada por fora. E por onde então saíste? Perguntou Túlio, sacudindo-o. Falai. Hã? Balbuciou a custo, abrindo os olhos. Por onde saíste? Se achaste a porta fechada por fora? Pai Antero fez um esforço e resmoneou. Pelo quintal. Quer dizer que o Túlio está tentando pegar todas as informações aí com o Antério para que a fuga dele seja a mais perfeita possível, né? Não pôde mais falar e caiu em profundo sono, entrecortado só por uma respiração forte e estrepitosa. Então Túlio o arrastou pelas pernas e o foi levando até um tronco que se unia à parede. E lá, depois de o ter bem seguro, tirou-lhe da algibeira a chave da prisão e saiu. O negro previra a explosão de cólera do comendador, quando, de volta de sua traidora emboscada e reclamando o preso, só encontrasse Antero embriagado, a prisão aberta e a sua vítima fora do alcance de sua ira. Naturalmente, o comendador, vendo Antero preso no tronco, acreditaria que se dera uma luta entre ele e o prisioneiro, e que aquele velho e sem forças fora subjugado e preso, e que assim, tolhido e sem socorro algum, vira-lhe a fuga sem poder sequer opor-lhe a menor resistência. Túlio não se enganou. O seu estratagema salvou o velho escravo. Livre, Túlio deitou a correr em direitura da casa, tendo só na mente salvar a seu benfeitor e amigo. Estava esbaforido e mal entrou, sabendo que Tancredo há muito saíra acompanhado das testemunhas. Partiu sem respirar pela estrada que levava ao convento. Meu Deus, dizia ele consigo, será ainda tempo? Poupai o Senhor, livrai-o de seus inimigos. E finda esta breve súplica, a esperança que começava a abandoná-lo, voltou-lhe risonha e vigorosa. Já lhe faltava o fôlego, já as pernas se lhe afracavam de cansaço, e ele corria sempre veloz como o fuzilar de um relâmpago, como o cervo que o caçador persegue. No meio da sua carreira, avistou um homem montado em uma mula que caminhava a passos lentos. O jovem negro conheceu-o e respirou. Louvemos ao Senhor Deus, disse, e acrescentou: Senhor, vindes do convento de. Sim, acabo de fazer aí um casamento, redarguiu o retardatário viajante, que era um sacerdote. E os noivos, senhor? Deixei-os na igreja, filho. Túlio deixou o padre e de novo começou a correr. E não tardou muito em descobrir as negras paredes do templo, onde uma lua minguada projetava tíbia claridade. E Túlio avistou um coche cujos cavalos, mordendo o freio, iam já partir para a cidade. Depois ouviu pronunciar-se um adeus, logo depois outro, e o coche partiu a trote largo. Outro coche, porém, estava ainda postado à porta da igreja. Coche é o cocheiro, né, gente? No caso aí, eu acho que é a. Deixa eu ver aqui. Depois. Seria a carroça, né? Onde o cocheiro, na verdade,
É o nome da carroça onde o cocheiro leva as pessoas, né? Faltavam-lhe já forças, estava aniquilado de cansaço. Entretanto, corria sempre, porque o coche que passou não era o dos noivos, e ainda talvez fosse tempo de salvá-los. Na sua carreira, pressentiu um vago rumor à beira da estrada, e um vulto negro que se escondeu atrás de uma árvore copada. Uma tal aparição veio dar-lhes novas forças, e a suspeita fê-lo ativar a sua carreira. São eles, disse a si mesmo, e no ardor da sua dedicação gritou com voz que repercutiu na solidão. Cilada, Senhor, querem assassinar. Dois tiros de pistola disparados ao mesmo tempo ressoaram com pavoroso estampido e tudo não acabou a palavra. A mão que os disparou era certeira e ele, moribundo, só pôde exclamar. Eu acho que ele chegou, então, né, ali perto do Tancredo e da Úrsula, quando eles já estavam para sair, e ele foi avisá-los de que era uma cilada, de que queriam assassiná-los, mas ele levou um tiro por trás, né? Jesus, eu morro. Então Tancredo e sua jovem esposa, que acabavam de entrar no coche, tremeram de dor e de surpresa. Reconheceram que a voz era a de Túlio, que lhes advertia na íntima desesperação da sua alma. E Tancredo bradou desatinado. É ele, é o meu fiel Túlio. Monstros, por que o assassinaram? E deu um passo para ir socorrê-lo. Mas Úrsula puxou-o pelo braço, dizendo-lhe, não ouvistes o seu aviso? Ah, Tancredo, querem assassinar-vos e cobriu-o com seus níveis braços. E um tropel como de lobos que, devorados pela fome, uivam medonhamente, aproximou-se do coche. E o grito, tropel vários cavalos, né, gente? E o grito do postilhão denunciou-lhes que estavam cercados por essas feras humanas, 1000 vezes mais temíveis que os chacais e as hienas. Tancredo reconheceu o perigo iminente que o cercava e, abrindo a portinhola, fez fogo com as suas pistolas. A primeira errou a pontaria, a segunda feriu de leve a um homem vestido de luto. Nesse homem, Tancredo reconheceu o comendador. Úrsula tinha razão, disse ele consigo. Eu é que me perco sem a poder salvar. E Fernando P., furioso e com ímpeto, subiu ao coche e apareceu às suas vítimas sinistro e ameaçador, como o anjo deve o ser no dia do supremo julgamento. Feroz e hórrido sorriso arregaçava-lhe os lábios, que resfolegavam o ódio e o crime. Assim deviam sorrir-se Nero, Heliogábalo e Sila nas suas saturnais de sangue. Líderes antigos, né, de Roma, não sei se todos são de Roma, mas Nero era, né? Que era meio psicopata estranho, né? Poupai-o, Senhor! Ah, pelo céu, poupai-o! Exclamou Úrsula, aflita e pálida, caindo aos pés desse homem desapiedado. E por um esforço sublime, que só a mulher, entre ente feito para a dedicação e o amor, pôde conceber, disse-lhe, apresentando-lhe o peito. Ofendi-vos, Senhor, vingai-vos, eis-me, não me poupeis, mas ele, ó, não o assassineis, ó, não tem culpa de que o ame mais que a vida. E caiu prostrado ao pé de Fernando, que semelhante à hiena que meneia a cauda e lambe os beiços, porque a presa lhe não escapará, olhava sorrindo de ferocidade. Estava agora face a face com Tancredo, que desarmado só podia esperar a morte fria e cruel que lhe preparava seu implacável inimigo. Então aí conseguiram ser pegos, né, pelo Tancredo e seu tropel. E aí eles segurando, né, o Tancredo para ser assassinado, sei lá, surrado pelo Fernando P. E a Úrsula pedindo, pelo amor de Deus, que ele não fizesse nada ali com o Tancredo, né? E vendo a esposa desmaiada aos pés do comendador, abaixou-se e tomou-a em seus braços. E essa beleza adormecida e pálida como o lírio do vale parecia sorrir-lhe com celeste meiguice, e o jovem esposo, transportado de amor e de aflição, imprimiu nesses lábios de voluptuosa perfeição um beijo ardente com que parecia ir-lhe a vida. Era o seu último adeus. Ao contato desses lábios amados, ela abriu seus grandes olhos alquebrados pela dor, e com um olhar que exprimia a mais singular e indefinível ternura, pareceu dizer-lhe, amo-te. Depois desses dois astros de amor que guiavam ainda no perigo, ou nas trevas da desesperação ao infeliz mancebo, recaíram em seu lânguido torpor. Esse beijo foi a expressão profunda de tão sublime amor.
Foi o primeiro, o casto e puro ósculo de amor que o comendador jurou ser o derradeiro. Esse ósculo pareceu-lhe insultuosa ofensa, né, para o Fernando P. Rangeu os dentes de raiva e, arremessando-se contra o seu odioso rival, arrancou-o com força do ódio dos braços de sua jovem esposa. Vingança, bradou, vingança, é a hora da vingança. Julgavas que eu a tinha esquecido? Louco, não sabes que a essa mulher que amaste eu dei a alma e o coração e que jurei que há de ser minha? Roubaste-ma e envileceste a meus olhos, cuspiste-me a face e nodoaste-me com teu amor impuro, poluíste-a com teu hálito. Tancredo, esse ósculo trespassou meu coração de ciúme. Só o teu sangue poderá purificá-la ante mim, que jurei esposá-la. Prepara-te para morrer. Covarde, miserável assassino, exclamou o mancebo, atirando-se sobre o seu adversário. Parece novela mexicana, né, gente? Respeita ao menos a pureza de Úrsula. Não calunies a sua inocência. Luta desesperada travou-se entre ambos. Os asseclas do comendador agarraram Tancredo pelas costas, e o covarde comendador embebeu-lhe no peito o punhal que trazia na mão. Mataste-me, exclamou o infeliz Tancredo. Farta-te de sangue, fera indômita e cruel, mas eu te juro à hora suprema da minha existência que Úrsula não será tua esposa. Fernando P., essa menina que já desfalecida, amo-me muito para poder esquecer-me, e odeia-te demais para poder perdoar-te. O teu amor será a punição do teu crime. Entretanto, Fernando, vitorioso e triunfante, uivava de feroz alegria e vociferou rangendo os dentes. Mentes, mentes, olha-a pela derradeira vez. Não é ela formosa como um anjo, não é assim? Achei-a também. Amei-a, rendi-lhe um culto de louca adoração e agora é minha. Amaste-a, Tancredo? Amou-te ela? Oh, há de me amar-me também, quando tuas cinzas já frias no sepulcro lhe não recordarem tua passada ternura. O infeliz Tancredo, no último transe da sua íntima agonia, estendeu os braços e exclamou com delírio amoroso, porque o Fernando P. tinha apunhalado ele, né? Úrsula, minha Úrsula. Então a donzela despertou de seu dorido letargo, ela estava desmaiada, né? Abriu os olhos e, num excesso de amor apaixonado, de uma dor íntima, lançou-se sobre seu desditoso esposo e, unindo-o ao coração, recebeu-lhe o derradeiro suspiro. O mar de sangue tingiu-lhe as mãos e os puros seios. Tinha os olhos fixos e pasmados sobre o doloroso espetáculo, e, entretanto, parecia nada ver. Estava absorta em sua dor suprema, muda e impassível em presença de tão monstruosa desgraça. O seu sofrimento era horrível e profundo, e o que se passava de amargo e pungente naquela alma cândida e meiga foi bastante para perturbar-lhe a razão. Então, a gente termina esse capítulo 18 aí com a morte do Tancredo, né? O Fernando P. conseguiu apunhalá-lo e matá-lo, assim como também matou o Túlio a tiro, né? Agora, gente, próximos capítulos 19 e 20 é a gente saber o que, que vai acontecer com Úrsula e esse Fernando P. aí no final das contas, né? Ou seja, um final que provavelmente é bem trágico, né? Como no romantismo, de uma forma geral, tá? Ou é aquele amor belo que se consuma e lindamente acontece, ou então é trágico. É um drama atrás de outro drama. Isso é muito comum dentro do romantismo, né? É algo que é natural a gente ver nas histórias românticas mesmo, tá? É isso, meninos. A gente para por aqui hoje, tá? Já são 17 horas. E aí nós terminamos na quarta-feira com o capítulo 19, o capítulo 20 e o epílogo, tá? Lembrando que na quarta-feira não será às 16 horas o nosso encontro, será às 14 horas, né? Porque o pessoal lá do fórum vai precisar usar o horário das 16 horas, e aí a gente utiliza das 14 horas, nos encontramos aqui por esse mesmo link, tá bom? E a gente termina mais um livro, e aí nesse caso o livro Úrsula. Gratidão pela presença de vocês. Deixa eu tirar aqui
Gratidão, então, pela presença de todos, né? Espero que esteja sendo bem proveitoso esse momento de leitura. A gente termina essa semana Úrsula, na semana que vem nós começaremos uma jornada, né, com leituras de Machado de Assis. Vamos ler alguns contos, né, e quem sabe um romance do Machado de Assis. Obrigado pela presença, gente. Até mais, até quarta-feira, às 14 horas. Tchau, tchau.